O esposo da pobreza. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, entrega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor, que alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins, as aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Meus queridos amigos, companheiros de ideal, com a poesia do espírito Júlio Diniz, psicografada pelo mineiro querido, o Cândido Francisco Xavier, queremos agradecer a todos, agradecer a Deus, a essa doutrina tão consoladora, aos bons espíritos que nos permitem a felicidade de reencontrar companheiros tão queridos, tão dedicados nas terras das Minas Gerais. Agradecer o convite de estarmos pela primeira vez em Carmo do Rio Claro. Estaremos mais tarde novamente em Poços de Caldas, por isso não poderemos ficar aqui durante a tarde no seminário, teremos que sair na hora do almoço, mas já estou com saudade de vocês. Ontem à noite fizemos um mini seminário sobre a reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, e hoje estamos dando prosseguimento, tentando acompanhar os nossos queridos companheiros que nos antecederam, o João Tadeu, depois nós temos o Evandro, companheiros muito queridos, falando sobre o Sermão da Montanha. Então vamos iniciar pedindo a Jesus, que é o sublime pastor de nossas vidas, o príncipe da paz, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos inspire com o seu exemplo de amor, de fé, de coragem, de resignação, de alegria e de confiança em Deus. Mohandas Karamchand Gandhi, que se tornou conhecido como Mahatma, a grande alma Gandhi, certa vez, falando para os cristãos, disse-nos que se todos os livros da humanidade fossem queimados e restasse tão somente as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Ele, que não era cristão, que seguia a crença do hinduísmo, em um país dividido, e que foi um grande pacifista, um grande defensor da paz, um grande pacificador, ele dizia da excelência do Sermão do Monte.
Dizia mais, certa vez falando a teólogos cristãos: amem o Cristo de vocês, mas detestem o cristianismo. Porque ele compreendia que a mensagem de Jesus não houvera sido bem compreendida, que estávamos deturpando a mensagem do Mestre. Então, quanto há ainda para recuperar? E o Espiritismo tem esse propósito. Os espíritos superiores dizem a Allan Kardec que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Lá no Evangelho de João, ele nos fala: há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não compreenderíeis. Mas eu rogarei ao Pai, para que Ele vos envie um outro Consolador, o Paracleto. Paracleto é o advogado, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não pode perceber, mas que vós os conhecereis. Os apóstolos iriam conhecer o Consolador, porque existe a reencarnação. E Ele permanecerá convosco até a consumação dos séculos. Então Ele nos dá essa certeza. E no Sermão do Monte, então, vamos ver como Eurípides Barçanufo não compreendia como é que poderíamos ser bem-aventurados, porque do grego a tradução, nos diz Severino Celestino, a palavra grega para bem-aventurado significa makarioi, felizes. Eu acho muito bela e adoro essa tradução. Então ele veio falar de felicidades. Veja que a proposta de Jesus não é de tristeza, não é de sofrimento, não é de condenação, não é de remorso paralisante, não, mas de renovação, de alegria. Comparava a sua estadia aqui na terra a um festim de núpcias, a uma festa de casamento. E veio nos falar de felicidades. Então, bem-aventurado significa felizes. E aí são 9 bem-aventuranças. E quem sabe qual a primeira delas? Vou dar uma dica. É a chave para muitas outras virtudes. Temos que saber. A primeira bem-aventurança é da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí depois ele vai prosseguindo: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, mostrando que o mundo não vai se acabar, que o mundo prossegue, que apenas o final dos tempos, ou seja, o final do ciclo de expiação e prova, começando um ciclo novo, o mundo de regeneração que já se iniciou desde essa transição, desde a codificação espírita. Lá no livro A Gênese, os espíritos dizem, no capítulo Sinais dos Tempos, eles dizem: os tempos são chegados, já não vos dizemos mais que estão para chegar. Já chegaram. Naquela época, no século XIX, já se iniciou a transição planetária, que avança, não é? Progressivamente. A terceira: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A quarta: bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A quinta, que nós vamos falar também, eu vou falar 3, os brandos e pacíficos, e vamos falar dessa também: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, eles próprios obterão misericórdia. A sexta: bem-aventurados os puros ou limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Já um passo a mais. O pacífico está no início lá. O pacificador já é alguém que promove a paz. Esse já conquistou um passo além. E a oitava: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
E a 9, bem-aventurados todos vós, quando os homens vos amaldiçoarem, perseguirem, rejeitarem, odiarem, disserem opróbrios e injúrias e repelirem vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. E falsamente disserem de vós toda sorte de mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque grande será a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que seus pais perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então veja que a mais extraordinária é quando a gente é perseguido, caluniado, porque vamos dar o testemunho como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o Kardec brasileiro, talvez o maior título que alguém possa ostentar, não é? Kardec brasileiro, o médico dos pobres. No dia 16 de agosto de 1886, ele, diante de 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, sobe à tribuna e faz um discurso caloroso, falando sobre a excelência da doutrina dos espíritos, e declara-se publicamente espírita. Porque ele sabia, como Jesus nos disse: aquele que me confessar diante dos homens e testemunhar de mim, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Então vejam a importância da coragem também. Porque humildade não é covardia, não. Às vezes a gente confunde, né? Humildade com covardia. Ah, não, eu sou muito humilde. E aí a gente acaba sendo conivente com o mal. A gente cruza os braços, não faz nada. A gente esquece da questão 642 do Livro dos Espíritos, que tem muita gente que, quando muito, frequenta o centro espírita uma vez por semana, como se fosse a antiga missa, toma o passe, que é como se fosse a antiga hóstia, a comunhão. E estamos repetindo aqueles atavismos, quando não é essa a proposta da doutrina. A doutrina fala da importância do trabalho no bem, da caridade. Porque fora da caridade não há salvação. A importância do estudo, do debate, do estudo em grupo, da participação, do engajamento. E não ficar somente lendo livros, romances, frequentando uma vez por... Não, Nazareno, mas não, eu não faço mal a ninguém, não está bom não? 642 do Livro dos Espíritos. Bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura. E o que é que os Espíritos respondem? Não. Porque se sois responsáveis pelo mal que praticardes, sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem. Se a gente podia fazer um bem e não fez, e dali nasceu um mal, nós somos corresponsáveis. Se a gente podia dar um telefonema, fazer uma visita, levar um livro espírita, né, um evangelho, um DVD de palestra, qualquer coisa, porque aquela pessoa está lá com depressão, talvez a gente evitasse um suicídio. Eu devo muito à doutrina espírita, meus amigos. Se não fosse o conhecimento espírita, porque eu fui ateu durante 12 anos, eu teria me suicidado. Então a gente tem essa sua consciência da importância de levar essa mensagem de esclarecimento. Eu fui ateu durante 12 anos. E graças à amiga dor, à amiga depressão, não é? Porque Chico Xavier dizia que Jesus é o bom pastor. Mas o bom pastor, ele tem um cajado, né? Aquela vara que ele usa para puxar a ovelha teimosa. E tem também um cachorro feroz, que ele lança no encalço daquela ovelha que ameaça desgarrar-se do rebanho e cair no desfiladeiro. Quantas vezes a gente é trazido nos dentes do cachorro e a gente vem esperneando, reclamando, mas o cachorro nos salva, o espírito. Então é a amiga dor que a gente vai compreender. Então, felizes os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Então, a dor também tem um propósito. O Chico Xavier dizia que o mal, na verdade, é o bem que a gente não reconhece a princípio. Que tudo é bem, tudo acontece para o nosso bem.
Então a gente vai compreendendo isso cada vez melhor. Bom, nós vamos falar então sobre 3 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, os brandos e pacíficos, os pacificadores e os misericordiosos. Mas antes vamos pontuar aqui também que o professor Severino Celestino da Silva, ele defende que existe uma outra possível tradução para bem-aventurados. Se você fizer uma transliteração para o hebraico, ele vai encontrar a palavra Ashrei, que está no mesmo Salmo número 1 e no Salmos 119. E ele significa também avante, marchai, perseverai, que também é uma proposta interessante, de acordo com aquela situação em que o povo estava oprimido pelo Império Romano e com tantas dificuldades. Paulo, se puder talvez desligar o outro microfone aqui, está fazendo um pouquinho de ruído, e baixar um pouquinho o volume do som, Então vejam que nós temos essa outra possibilidade de interpretação, mas vamos então analisar os brandos e pacíficos. E quais são as causas da violência, meus amigos? Bom, aí os estudiosos vão dizer que a causa da violência, ensina Simão Pedro, o expositor querido aqui das Minas Gerais. Ele tem uma palestra sobre esse assunto, e ele vai dizer que, na verdade, as pessoas dizem que a violência é por causa da miséria. Ora, se a miséria fosse a causa da violência, todo mundo que fosse pobre tinha que ser violento, o que não é verdade. E quem fosse rico não seria violento, o que também não é verdade. Então não é causa, é um fator que predispõe àquele problema. Segunda possível causa: não, a violência existe por causa da falta de educação. Ora, se fosse assim, as pessoas analfabetas teriam que ser todas violentas, e não são. E os pós-doutorados não seriam violentos, e nós vamos ver crimes tremendos de pessoas muito esclarecidas. Então não é causa. Então é pela falta de políticas públicas que existe a violência. Bom, então nos países onde tem excelentes políticas públicas não deveria haver violência, e existe. Então não é causa, é fator. Não, naquele episódio da linha 174, em que um assaltante prende como refém uma professora, e os dois morrem, num episódio lamentável, e vão descobrir que aquele rapaz que matou, ele tinha sido vítima da chacina da Candelária. E aí muitos disseram: olha, ele foi vítima da violência, e a violência é causa da violência. Mas também nós sabemos que teve outros sobreviventes da chacina da Candelária, e nem por isso se tornaram todos violentos. Então não são causas, são predisposições, porque a violência depende da nossa atitude, depende do nosso condicionamento interno, de como nós somos. Então a gente vai compreender isso melhor. E como é que nós somos? Nós somos como nós apresentamos nas ruas, nos clubes, nos eventos espíritas? Não é? A gente não é daquele jeito, não. A gente aqui é obrigado, por favor, com licença, como vai? Em casa é senta, deita, levanta, sai, afasta, pula, não é? Como é que a gente é? A gente é o da rua ou a gente é o de casa? A gente é o de casa. Não é? Lá a gente solta um pouco mais a nossa natureza, nossa natureza íntima, nossos instintos, porque nós estamos ainda sobre a predominância da natureza animal, em detrimento da natureza espiritual. Ensina a questão 742, quando Kardec pergunta o porquê das guerras, e os espíritos explicam que é isso. Então a predominância dos instintos da animalidade. Então nós vamos ver então que para ser pacífico nós vamos ter que desenvolver a humildade. A humildade é a chave para muitas virtudes. Nazareno, então humildade, você falou, não é ser omisso, não é ser covarde.
Humildade, meus amigos, também não vem com aparência. O reino de Deus não vem com aparência exterior, não é pela roupa que a gente sabe. O nosso querido expositor Alberto Almeida, do Pará, ele diz que muitas vezes chegam pessoas no seu consultório e a pessoa às vezes está toda a roupa amarrotada, o cabelo desgrenhado. Ele olha assim, ele é psicoterapeuta, ele diz: olha, essa pessoa não está bem, porque vestir-se adequadamente, cuidar-se, é um sinal de equilíbrio, de bom senso. E Allan Kardec foi o bom senso encarnado, nos disse Camille Flammarion. Então como é que... Porque eu conheço pessoas muito simples, lá no Ceará tem, na Academia Cearense de Letras, homens, poetas, barbudos, camisa por fora, regata, de bermudas, de chinelos. A gente pode até achar que eles são os humildes, mas quando a gente vai conversar com eles, o orgulho nas alturas, materialistas, ateus muitos deles. Então, vestir-se adequadamente, nós vamos ver Allan Kardec se vestir adequadamente, Bezerra de Menezes também, vereador, deputado-geral, médico dos pobres, as fotos que nós temos, todas, ele está bem apresentado. Eurípides Barçanufo, casado com a irmã Pobreza, sempre de terno de casimira, de sapatos bem polidos, as meninas doidas para casar com ele, e ele já estava casado com a dama Pobreza. Chico Xavier, sempre de paletó, de gravata, não é? No calor, às vezes, emprestado, doado. Então o reino de Deus não vem com aparência, isso não é humildade. Humildade é a gente reconhecer que somos espíritos com muitos compromissos, espíritos com muitas imperfeições e temos que trabalhar muito. Isso é humildade. É não ser dono da verdade também, achar que só nós temos razão. Então é diferente, não é? Essa humildade é diferente, é de reconhecer, de acreditar que quando os Espíritos falam que nós somos espíritos comprometidos, a gente acreditar que é verdade, e é verdade mesmo. Ou então a pessoa diz assim: ah, Nazareno, adorei sua palestra. Aí eu, com fingimento, com hipocrisia: não, minha irmã, que é isso? Eu sou um verme, não é? Mas no fundo, eu dizendo, arrasei na palestra, Isso também não é humildade, isso é hipocrisia, é fingimento, Não, o que custa? Foi boa? Que bom, é estímulo para a gente continuar, não é? A gente recebe tantas críticas, quando recebe um estímulo, serve para a gente continuar no trabalho, para a gente perseverar, não é? Então vejam, que Chico veio nos trazer de maneira muito forte o exemplo da humildade, para que ficasse muito gravado em nossos corações. O Espírito Samuel Lucas nos diz que a gente não devia ficar se perguntando se Chico foi ou não foi a reencarnação de Kardec. Isso não é importante, isso só nos divide. E diabo vem do grego diabolos, aquele que divide, aquele que separa, promovendo a cisânia, a divisão. Então não é importante saber, porque cada um cumpriu sua missão muito bem. O que nós deveríamos estar nos perguntando é por que a espiritualidade mandou primeiro Allan Kardec e depois Chico Xavier. Vocês concordam que Chico foi o grande divulgador da mensagem espírita? E por isso o Brasil é o maior país espírita do mundo? É por causa do Chico? Se ele tivesse nascido na França, eu não tenho a menor dúvida, ela seria o maior país espírita do planeta. Se for para mim, eu não posso atender. Vamos manter a vibração elevada, porque a gente está doando os fluidos, não é? Um dia eu estava dando uma palestra, o telefone começou a tocar, trim, todo mundo agoniado. De quem era o telefone que estava tocando? Do palestrante. Então a gente esquece mesmo, né, pessoal? Nossa correria, então não é nenhum problema, tá? Coloca agora no silencioso e está tudo bem. Então a gente esquece, porque a gente esquece que aqui, pessoal, é um local de tratamento. Divaldo Pereira Franco, no livro Conversa Fraterna, diz que nas sessões de estudo, de palestra, de seminários, ocorrem verdadeiras desobsessões. Ele vê os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Então a gente tem que estar com um pensamento elevado. Nada de condenação, nada de julgar, porque isso é humildade, isso é mansidão. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medirdes, sereis medidos também. Então essa benevolência, essa indulgência com as imperfeições alheias, dar um desconto que é caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos.
3 coisas, como Jesus entendia a palavra caridade: benevolência para com todos, tratar todos bem, assim como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. A indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto, podia ser comigo, essa pessoa podia ser minha mãe, podia ser meu pai, como é que eu gostaria que as pessoas a tratassem? E o perdão das ofensas, a caridade moral, tão importante para nós. Então vejam que a humildade vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, e vamos ver que Jesus era humilde, mas era corajoso, e ele era assertivo. Quando chegaram e disseram: bom mestre, ele indagou: bom, por que me chamas de bom? Bom só há um, Deus. Mas mestre, dizei o bem, porque eu o sou. E ele admitia, ele dizia que ele era o Messias, ele não negava a sua condição, fingindo uma falsa humildade, não. Então Chico veio com aquela maneira simples, aquela maneira mineira, não é? Para chamar a atenção da gente, da humildade. Por quê? Porque o muito conhecimento que nós tivemos com Kardec, nós começamos a ficar cada vez mais orgulhosos. O problema da vaidade intelectual, começando a apontar os erros, quem estava certo, quem está errado, quem isso, quem aquilo, julgando, condenando. E não é essa a proposta de Jesus. E aí Chico veio nos trazer a tríade kardeciana: o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Então, vai nos ensinar a caridade e a humildade também, para que a gente não fosse. Então, quando chegavam para elogiar o Chico, porque médium sobretudo, né, a gente tem que cuidar para não endeusar, e ele foi endeusado, infelizmente, no movimento espírita, ele é idolatrado, isso não é correto. Ah, Chico falou isso, então é verdade. Chico também se equivocou, está lá, nas obras dele, ele diz que já foi enganado. O Livro dos Médiuns nos fala, quando Kardec pergunta qual seria o conceito do médium perfeito, os espíritos dizem: perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos dizer no máximo um bom médium, e o bom médium é aquele que é menos enganado. Então nós, médiums, seremos enganados. A obsessão faz parte, convive da mediunidade. E Chico foi enganado? Também foi. Ele perguntou: mas Emmanuel, por que você permitiu que eu fosse enganado? Para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Então a mansidão do Chico, que ele veio nos ensinar para chocar, para nos, né? O exemplo fala bem alto aos nossos corações. A pessoa vinha elogiar: Chico, você é maravilhoso. Chico, quantas mães você já consolou? Quantos espíritos nobres vêm ter conosco através das suas psicografias? Chico, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. E muitas vezes a gente induz o médium a falhar. Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo da 23, da obsessão dos médiuns. A questão que muitas vezes o próprio grupo leva o médium à queda. E aí ele todo encolhidinho disse: sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas ele era o Cisco de Deus, não é? Então ele veio nos ensinar a humildade e o trabalho, não é? Não foi a lição mais importante, não foi da disciplina, não. Porque quando ele encontra com Emmanuel no açude, o que Emmanuel lhe pergunta primeiro é assim: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me desampararem. Eles não o abandonarão, mas para isso você precisa trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem. Isso é que é o importante, pessoal. E o senhor acha que eu estou em condições de cumprir isso? Sim, desde que você observe os 3 pontos básicos do nosso serviço. E quais são eles? Disciplina, disciplina, disciplina. Tá, mas ninguém fala essa primeira parte, né? Trabalho, estudo e esforçar-se no bem. As pessoas só falam da disciplina. A disciplina é muito importante. Mas Chico já era todo amor. E a disciplina é conosco, não é com os outros. Francisco Sol de Assis, ele é extremamente severo consigo mesmo, nas suas obrigações espirituais, jejuava muito. Mas com os frades ele sempre era tolerante, generoso, dizia para eles não o imitarem daquele jeito. Então veja o ensinamento, como a gente deve fazer, não é? Outra vez um expositor espírita esteve lá em Uberaba e foi dizer: Chico, você tem que se defender, Chico. Estão falando calúnias a seu respeito. Chico, você tem que falar, porque a verdade deve ser dita, doa em quem doer. E Chico, todo encolhidinho, não disse uma palavra, mas psicografou um verso pequenino de Maria João de Deus, sua mãe biológica.
No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Eu vou repetir. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. O que é que a gente faz? Pegamos um barril da nossa verdade relativa, parcial, não é? Equivocada, porque a verdade mesmo absoluta pertence aos espíritos puros, a Deus, e arremessamos, não é? Sem nenhuma gota de amor para o nosso semelhante. Então, é como falar, como fazer. Então, a mansidão é essa consciência, essa humildade, é essa resignação diante das leis de Deus, saber que existe o bem e o mal sofrer, e aquele sofrimento recebido sem murmúrio, sem lamentação. Este sim é agradável a Deus, não é? Porque a terra é um mundo de expiação, ou seja, de purificação, de depuração, como fosse um cumprimento de pena num presídio. Então a gente sabe que a gente está num planeta que é um presídio, é um presídio tão bonito que a gente nem acredita, não é, que está num presídio, porque tem jacarandás mimosos, como lá em Poços de Caldas tem, eu não sei se aqui tem, estão floridos essa época, perfumando a cidade. Temos as rosas, temos as flores, os passarinhos, o sorriso das crianças, o amor das mãezinhas. A gente não acredita que está no presídio, mas é o presídio de Deus, não é? Tem as praias lá do meu querido Ceará, mas é um presídio. Os Espíritos dizem no Evangelho, quando alguém desencarna um ente querido, a gente devia ficar feliz, porque ele não precisou ficar mais tanto tempo aqui no presídio. Então a Terra é também um presídio, é uma oficina de trabalho, é um templo, é um lar, é um hospital, e estamos todos aqui para sermos consertados, diz Bezerra de Menezes. Quem não está doente do corpo, está doente do espírito. Então, humildade é isso. Então, a gente vai começar a ser mais brando, não julgar, porque não é essa a missão. Vejam que Jesus, diante da mulher adulta, o que é que ele faz? Depois de dizer, não é? Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra, e as pessoas vão embora, ele pergunta à mulher: onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. E ele podia. Espírito puro, poderia e deveria ter dado um sermão merecido na mulher adúltera. Por que ele não fez? Porque ele veio nos dar o exemplo de como fazer. Pois eu também não te condeno, vá e de futuro não tornes a pecar. Ainda deu de futuro para ela, não pediu para virar santa do dia para a noite, não. Então disse, de futuro não tornes a pecar. Então é essa a proposta, ele é nosso exemplo, nosso guia. Nós não estamos aqui para julgar e condenar ninguém, nós estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos, nos melhorando, não é? Então, ser brando e pacífico é compreender isso e não reagir, não agredir a pessoa que nos ofende, não é? Então a gente tem essa consciência, que sabe que tudo que nos acontece aqui na terra é para o nosso bem, que existe uma programação que Jesus nos falou: não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem precipitar o corpo e a alma na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do vosso Pai que está no céu. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso está até mais fácil de contar, né? Então existe uma programação. E lá no Livro dos Espíritos, nas questões 258 e seguintes, Kardec pergunta se os espíritos anteveem as provas que irão enfrentar aqui na Terra antes de reencarnar. E os espíritos superiores dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio, ou seja, no mundo espiritual, com a consciência mais ampliada, assessorado por espíritos nobres, nossos guias espirituais, nós temos a condição e aceitamos passar por vários tipos de provas. O gênero de provas a gente escolhe. Então por que eu vou ficar com raiva do fulano que me magoou nessa vida? Se eu programei lá no mundo espiritual, olha, eu quero passar pela prova da traição, porque eu já traí muito antes, eu quero aprender a perdoar. E aí, se não fosse o fulano,
Ia ser o Beltrano ou o Cicrano que ia fazer, porque nós já estávamos programados para passar por aquilo, né? Então não precisa ficar com raiva daquela pessoa exatamente, não. Que já estava programado, as principais coisas, né? Não é tudo. Não existe só a única fatalidade do Espiritismo é a felicidade. Todos nós seremos espíritos puros um dia, plenos e felizes. Mas existem então essas principais provas que a gente programa no mundo espiritual, aceita passar por elas, porque sabe que ali tem um aprendizado, tem um fortalecimento, é uma luta, porque aqui é um mundo de provas, é um mundo de testes, é uma escola. Estamos aqui numa grande escola, num concurso, fazendo um vestibular, um Enem, e não tem fraude aqui. Não adianta, né, buscar fraudar, não tem como fraudar. E nós, espíritas, estamos fazendo prova com o gabarito do lado. Está aqui a prova e está aqui o gabarito. Nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos a doutrina espírita que explica o Evangelho de Jesus em detalhes, com toda clareza, com toda lógica, com toda beleza. Então, na hora da prova, pergunta lá: é para perdoar o maridão? O que é que o gabarito diz aqui? 70 vezes 7 vezes. Dá para tirar 10 na prova, não dá? Só depende da gente, pessoal. Então, dá para tirar 10 na prova. Joana de Cusa perguntou. Joana de Cusa, no livro Boa Nova, ela conheceu Jesus. Ela era casada com Cusa, um alto intendente, um homem muito rico e devasso, que tinha várias mulheres, vários relacionamentos fora do casamento. E ela, conhecendo Cristo, encantando-se com a sua doutrina, vai ter com ele e pergunta, segundo o Espírito Humberto de Campos, em Boa Nova: Senhor, eu devo abandonar o meu marido para te seguir? Ele diz: não, Joana, permanece com ele, ser fiel, porque mais tarde tu é quem estarás em condição de ajudá-lo. Então vejam que a proposta de Jesus é muito bonita, muito grande para todos nós. Então a gente vai compreender. Mas Nazareno, quando a pessoa me agride, eu fico com raiva. É normal? É normal. Paulo disse-nos isso: irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não deixai o sol pôr-se sobre a sua raiva. Ou seja, se possível, no final do dia já resolveu o problema, a raiva. Mas vejam que a energia da raiva é uma energia útil também, porque Deus não nos dá coisas para nos prejudicar, não. Ela é um instinto de defesa, de proteção. A raiva nos foi muito útil, ela serve para nos ajudar a combater o ataque dos animais, não é? Nas eras antigas, o ataque das tribos inimigas. Foi a raiva que nos deu força para combater, para reagir. E diz Alberto Almeida no seminário A Raiva em Suas Mãos, e também Francisco do Espírito Santo Neto, Divaldo também aborda isso no seminário Perdão e Auto Perdão, em 4 CDs. Alberto Almeida diz que nós podemos fazer 3 coisas com a nossa energia agressiva: agredir quem está nos ofendendo, que nunca vale a pena. Nós podemos engolir a raiva e adoecer, ela vai nos fazer doentes. Ou podemos canalizar a energia agressiva para o bem. E Francisco do Espírito Santo Neto diz que nós podemos canalizar a energia da raiva e ela vai virar garra, determinação e coragem. É a mesma energia agressiva. Podemos canalizar para o trabalho, acrescenta Alberto Almeida. Trabalhar mais, canalizando aquela energia. Então a mulher inteligente, ela não vai discutir com o marido na hora da discussão, porque ele está fora da sintonia. Ele está noutra frequência vibratória, ele precisa descarregar aqueles tóxicos mesmo. Então, a mulher é inteligente, e mulheres são muito inteligentes, não é? Mulher baixinha controla o marido, homem baixinho como eu atrapalha a mulher. E Raul diz que os maridos são a coisa mais boba que existe na alface da terra. Então, a mulher inteligente, ela na hora da briga, o que ela vai fazer? Ela vai usar a água da paz. Quem sabe o que é a água da paz? Não é? Uma senhora foi ter com Chico, eu estou brigando muito com meu marido, Chico, está um inferno na minha vida, eu não sei mais o que fazer, ele briga comigo, eu também não fico calada e falo também. Pergunte aos espíritos o que eu devo fazer. E aí Chico consulta, Maria João de Deus se apresenta e diz: Chico, diga para a nossa irmã
que ela use a água da paz que vai resolver o seu problema. E Chico falou, a mulher saiu muito feliz, foi na primeira farmácia: o senhor tem água da paz? Não sei o que se trata. Foi no supermercado, falou com o gerente, ninguém sabia, ligou para São Paulo, olhou na internet. Já é a versão moderna da história, não é? É para deixar uma outra lição, que quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Não teve consulta na internet. E ela volta lá chateada, dizer: mas Chico, que espírito é esse que me manda usar uma água da paz que eu não encontro em lugar nenhum? Chico: olha, sua mãe vem sorrindo, diz: Chico, diga para a nossa irmã que a água da paz é água comum, água potável, tem na casa dela. No momento da discussão, ela coloca uma colher de água na boca, não engula e não cuspa fora, e fica assim até o fim da discussão. Com a boca cheia d'água, ela vai ter que calar, não é? E quando não quer, dois não brigam. Mas 2, 3 dias depois, quando o maridão já saiu daquela sintonia da raiva, aí a mulher agora, ela não vai fazer o quê? Ficar com a raiva, porque vai provocar doenças. Divaldo diz que provoca ressentimentos digeridos, mal digeridos, produzem infarto, AVC, derrame, gastrite, tantos problemas aí, tantas doenças psicossomáticas, porque aquela raiva vai se acumular em algum lugar da gente. Então a mulher, 3 dias depois, ela vai chegar e vai dizer: maridão, você falou aquilo, não foi? Falei. Pois eu não aceito isto por isso e por aquilo outro. Eu não admito que você proceda dessa ou daquela maneira. Eu não aceito isso por isso. Vai colocar os pingos nos is. E o marido vai até ficar assustado, vai pensar que ela está obsediada, né? Vai ficar com medo. E vai ouvir. Então nós temos que aprender. Jesus não falou que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali provém do mal. E Francisco Espírito Santo Neto fala que até, por exemplo, quem prende a raiva, além de adoecer, ela pode até provocar prisão de ventre em algumas pessoas, constipação intestinal. E aí por isso a gente sabe, né? Lá a pessoa que mora no interior lá do Ceará, aquele camponês, ele é muito simples, mas muito sábio. Quando alguém está prendendo a raiva, ele diz: olha, o fulano está enfesado, cheio daquilo que vocês estão pensando mesmo. Ou seja, sendo o intestino um órgão para colocar tudo de ruim para fora, se a gente prende a raiva, ele pode somatizar, pode prender também. E agora vocês já sabem por que as mulheres tomam tanto laxante. É porque elas, né, normalmente a cultura tão machista, tão patriarcal, que elas têm que sempre baixar a cabeça e acabei ligando aqui sem querer. Então, pessoal, nós vamos compreender a questão de, então, que não devemos vibrar, mas vamos transformar aquela energia agressiva em coragem, em garra, em determinação, ok? Vamos ser pacíficos, mas não trouxas, não é? Não omissos, coniventes com o mal. Isso não, nós vamos ser realmente, vamos seguir o que Jesus nos orienta. Então, nós sabemos também, pessoal, que a tolerância que Kardec nos fala não significa permissividade. Ser tolerante com os erros alheios é uma coisa, outra coisa é a gente aceitar, não é permitir erros, enxertias doutrinárias, não é deturpação da obra kardeciana, não. Isso não, nós não vamos admitir. É diferente. A gente vai respeitar a pessoa, vai amar a pessoa, mas não vai aceitar. Se o expositor chegar aqui dizendo que Allan Kardec está ultrapassado, nós vamos respeitar, mas o coordenador tem o dever de chegar aqui. Nós respeitamos a opinião do nosso irmão, mas nós precisamos deixar muito claro que a maior autoridade em espiritismo chama-se Hippolyte Léon Denisard Rivail, o senhor Allan Kardec. E então é diferente. Então a tolerância é uma coisa, né? A alteridade, respeitar os outros, a diferença é uma coisa, mas é também, eles têm que respeitar a nossa doutrina, como a gente deve ser fiel a Jesus e a Kardec. Então vamos ver a questão de herdar a terra, né? Ou seja, Jesus falou então que bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdaram a terra. Então está acontecendo essa transição planetária. E qual foi o único critério que ele estabeleceu para saber quem passará à sua esquerda? Os cabritos.
que emigrarão daqui para um outro mundo, onde haverá choro e ranger de dentes, e aqueles que passarão à sua direita, as ovelhas, que continuarão reencarnando aqui na terra, que se tornará um mundo de regeneração muito mais feliz. Qual foi o único critério que ele estabeleceu? Caridade. Tive fome, me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber, estava nu e tu me vestiste, estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. Então Jesus estava peregrino e tu me hospedaste. Jesus faz da caridade o único critério. Bom, e os Espíritos complementam dizendo que caridade também é perdão das ofensas, é indulgência para com as imperfeições alheias, é benevolência para com todos. Então nós temos que fazer a caridade, não é? E a caridade também é o perdão. Bom, e quem são os pacificadores, Nazareno? Quando Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, esses já são os missionários, né? E todos nós podemos ter essa missão também, claro que não com a mesma grandeza de que Francisco, o Sol de Assis, que Gandhi, que Martin Luther King, que Madre Teresa de Calcutá, que Chico Xavier, com tantos missionários que foram pacificadores, ou seja, vieram eles promover a paz. Então é muito curioso porque, vocês lembram como é que Francisco de Assis fala naquela oração que é atribuída a ele, mas que em fato não é dele, ou pelo menos não se sabe de quem que é? Aquela oração da paz que foi cantada pelos nossos amigos aqui, tão bela, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Aquilo lá chama-se oração da paz. Ela foi descoberta em 1918, na época da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E como no verso da oração estava uma imagem de Francisco de Assis, as pessoas passaram a achar que era dele. Eu não sei se é dele, mas certamente foi inspirada por ele ou um dos seus missionários, porque é uma proposta dos pacificadores. Vejam que ele não pede paz para si, ele pede para ser um instrumento da tua paz, da paz do Senhor. E como é que ele pede para fazer isso? Não é convencendo os outros, não é isso, não é convertendo as pessoas, não, com discurso, não, é fazendo, Senhor, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, amar do que ser amado, perdoar do que ser perdoado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se perdoa. Então vejam como é que é a proposta dos pacificadores, porque às vezes a gente quer paz, não é? E o Simão Pedro complementa dizendo que às vezes a gente quer paz e Deus nos dá, Ele nos atende sim, mas como é que a gente aprende a paz? É exercitando a paz. Então quando a gente pede paz a Deus, a gente tem que tomar cuidado, porque Ele vai mandar pessoas, coisas, né? Situações que vão nos gerar muitos problemas, muitas aflições, para a gente exercitar a paz, a paciência. Então a gente tem que tomar cuidado com o pedido, por quê? Porque aqui é uma escola, e para aprender, se bastassem ler os livros era ótimo, meus amigos, mas a gente aprende na prática, no relacionamento, no atritar, não é? Então, Deus, eu quero paciência, então vai lhe dar um marido bem complicado para você desenvolver a paciência. É ótimo, porque nós sabemos então que essas pessoas, o Evangelho nos diz que os maus espíritos, as pessoas complicadas, são instrumentos para a nossa elevação. Então o Espírito Samuel Lucas diz, Nazareno, diga aos espíritas que os obsessores são ótimos. Os obsessores são os nossos personal trainers. Você sabe o que é personal trainers? Aquele professor de educação física, né, que a gente paga caro, não é caro, o benefício vale a pena, para às 6 horas da manhã... Acorda, preguiçoso, vamos correr. Aí bota a gente para correr o dia todo, não sei o quê. Na hora do almoço lá, uma folha de alface, um pedacinho de filé de peixe grelhado, não é? Sem nada. Personal trainer é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima, não é? A gente vai melhorar a saúde, melhora o bem-estar, a gente vai ficar sarado, não é? Ter mais saúde, tudo, autoestima melhora, vai melhorar o relacionamento amoroso, tudo melhora. Personal trainer é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Coisa boa. Então os obsessores, quem foi que trouxe vocês para as casas espíritas? Os obsessores. Eles são nossos professores particulares, não é?
Então a gente não ter medo, não. Temos é que amá-los. A terapêutica do Cristo é: amai os vossos inimigos. Os nossos obsessores, a gente tem que amá-los, porque são espíritos doentes, enfermos, porque quem é feliz não agride, ensina Divaldo Pereira Franco. Eles não estão felizes, eles são as nossas vítimas. E então a gente vai olhar com outros olhos para esses irmãos. Então os pacificadores, eles olham para todos, não é? Bezerra de Menezes também foi um pacificador, porque eles têm a coragem de enfrentar o mundo, de ser diferente. Jung diz que nós nascemos todos originais, mas morremos cópias, com medo das críticas, né? Vocês têm medo de críticas? Fazer uma pesquisa aqui. Quem nunca foi criticado na vida, levante a mão, por favor. Quem nunca recebeu uma crítica, por favor, levante o seu braço. Mas não vai salvar nenhuma alma, não? Nem você, Maria José. Eu vou dar a solução hoje para vocês nunca mais serem criticados. Vocês querem? São 3 regras bem simples. Eu vi numa agenda jurídica. A primeira é: não diga nada, para que não critiquem o que você falou. A segunda regra é: não faça nada para não criticarem os seus atos. E a terceira regra é: não seja nada para que não provoque inveja nas pessoas. Eu falei isso numa casa espírita. Tinha um rapaz na primeira fila assim, ele levantou o braço triste e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse: mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não tem como escapar das críticas, meus amigos. Nem Jesus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, conseguiu escapar delas, não é? Foi chamado de príncipe dos demônios. Então vejam que a gente querer agradar a todos, isso é vaidade. Vaidade é isso, é querer agradar a todos. Ficar chateado se uma pessoa não concordar com a gente. Qual o problema? Nós somos muito diferentes. E reconhecer essas diferenças e aceitá-las e conviver. Então os pacificadores, eles têm essa consciência que somos todos diferentes. Daí porque não existe uma religião melhor do que a outra, que Deus inspirou as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos. Mas as religiões sérias todas conduzem o homem à sua melhoria, e isso religa o homem a Deus. Então elas também são sérias. Então nós precisamos desses pacificadores que muitas vezes são reformadores. Martinho Lutero, Paulo de Tarso, que vem então para quebrar com os grilhões da acomodação, do erro, da ignorância, e eles vêm promover a paz, sim, mas muitas vezes de maneira com um trabalho diferenciado. Bezerra de Menezes, que declara-se espírita. Nazareno, eu entendi, eu quero ser pacificador, mas o problema é que eu tenho medo, eu tenho vergonha. Quando pergunta se eu sou espírita, eu fico, né? Se você é espírita, né? Como? Fica fingindo assim, né? Olhando para lá. Não, eu sou espiritualista, que é uma coisa mais light assim, não é? Não, pessoal, você é espírita, você tem que dizer com todas as letras. Não, eu estou querendo ser. Não, você acredita na reencarnação, na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, dos mundos habitados, que na crença em Deus, na comunicabilidade dos espíritos, você é espírita. Você acreditar nisso, a essência do espiritismo é essa. Então, nada disso de não ser, né? Eu queria um pouquinho mais de água aqui. Água? E aí, a gente vai ter, então, meus amigos, que ter essa consciência, dessa coragem. Mas, Nazareno, então, como é que a gente faz para entender? Bom, nós vimos aqui que a 742 fala da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E quem sabe aqui qual é a causa de quase todas as nossas imperfeições morais? Vamos lá? Eu estou falando com os encarnados. Uma alma se salvou. Primeira vez que alguém responde. As pessoas dizem que é orgulho, que é egoísmo, tudo isso é fruto dele. Está lá no livro A Gênese, capítulo 3, item 10. Pessoal, Kardec não é para ser lido, não, é para ser estudado. A gente não conhece nada de espiritismo. Daí porque a importância do estudo em grupo, que nos protege, que nos orienta, que nos indica as melhores obras para a gente estudar. Então lá nós vamos ver, Kardec vai dizer que a principal causa de quase todas as nossas imperfeições é o instinto de conservação, o instinto de autopreservação da espécie.
ele não se alonga nessa questão, mas o Espírito Samuel Lucas me convidou certa vez, vamos analisar quais são os instintos de conservação. Bom, nós temos a sede, a fome, o sexo, o sono. Se a gente abusar deles, gera desequilíbrios. Mas nós temos um outro instinto também, que é o medo. O medo é útil, ele impede que a gente cometa loucuras, mas ele em excesso vai provocar uma série de dificuldades. Então o medo vai provocar o quê? Vai provocar a avareza, porque a gente passou em outras vidas por períodos de fome, de secas, de invernos prolongados, de períodos de guerra. A gente tem medo de passar necessidades e acumula bens, tesouros, riqueza, não é? Porque a gente tem medo do futuro. Aí desenvolvemos o egoísmo e a avareza. Por causa do medo da rejeição, que segundo a psicologia é o maior medo depois do medo da morte, é o medo da rejeição. Nós queremos muito agradar os nossos pais. E aí, muitas vezes, o que? Nós não seguimos a vocação nossa, vamos escolher uma profissão diferente, porque nós queremos ser bem-sucedidos financeiramente, porque o mundo hoje aplaude os ricos, e tão somente eles. E aí nós vamos seguir uma profissão que a gente não quer, e vamos desenvolver a cobiça, a ganância, porque a gente vai querer ganhar dinheiro, vamos furtar, roubar, corromper se necessário, para ter o dinheiro para poder receber o aplauso da nossa família, da nossa sociedade. Medo provocando a cobiça, a ganância. O orgulho é o medo das críticas, né? É o medo de estar errado. Então a pessoa vai se desenvolver muito, estudar muito, porque ela quer ser o dono da verdade. Ele quer ser o dono da verdade. Ele não quer ser criticado, então o orgulho. A timidez, o que é timidez? Não, o tímido não coloca a sua opinião com medo das críticas. E a questão 932 do Livro dos Espíritos vai falar. Allan Kardec pergunta, mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então depende da gente querer. Então a timidez não é qualidade não, é defeito, é medo. O ciúme. A gente tem ciúme da pessoa não é porque ama, não, é porque a gente tem problema de autoestima e a gente tem medo de perder aquela pessoa para outra melhor. Ansiedade. Alguém aqui já teve gastrite, esofagite ou uma dessas ites da vida? O que é ansiedade se não é o medo do futuro, do que pode acontecer, não é? O medo vai provocar até a fraude dos médiuns, por exemplo. Um médium pode ser verdadeiramente portador de faculdades paranormais, mas se começar a utilizar mal sua mediunidade, ela pode ser suspensa ou haver a perda da mediunidade. Está lá no Livro dos Médiuns. Mas como ele tem problema de autoestima, ele precisa dos aplausos, dos cargos, do prestígio que a mediunidade lhe oferece. Ele agora vai continuar fingindo que é médium, fraudando o fenômeno. E aí depois é desmascarado. Aí está vendo? Esse negócio de espiritismo é tudo charlatanismo. Por causa de um mau médium, a gente generaliza, como se todo médico, por causa de um, que é um mau profissional, todos os médicos fossem ruins. Não, generalizar também é um erro. A inveja, aquelas atrizes, aquelas top models, né? Aquelas atrizes de cinema, elas são tão bonitas, pessoal, né? Que elas são uma ameaça para a nossa autoestima. Porque elas têm cabelos encantadores, olhos claros, sorriso contagiante, um corpo escultural, não é? São ricas, são belas, talentosas, queridas, todo mundo quer um autógrafo das atrizes. A gente fica, elas fazem achar que a gente é feinho, não é? E para terminar de arrasar com a gente, elas são extremamente magras. É concorrência desleal, não é? É concorrência desleal. Aí a gente vai ficar o quê? Com inveja. E aí nós vamos desenvolver uma outra arma, fruto do medo. A maledicência. Ah, mas fulana, olha, eu sei desse defeito dela, você usa droga, eu sei que isso aqui, né? Olha, Divaldo tem esse defeito, porque quem brilha muito nos ofusca, e fazendo os outros diminuir, aparentemente a gente cresce. Olha, fruto do medo. Vejam quantas coisas, né? A crueldade também, a gente apunhalar pelas costas, por quê? Porque não tem coragem de enfrentar a pessoa. Então a crueldade, a ira, não é?
jovens, crianças que hoje matam de maneira cruel, porque eles estão morrendo de medo e querem ficar famosos por sua crueldade, para que ninguém os desafie, mas quando eles vão matar, eles estão tremendo, tem que usar drogas, o álcool para cometer os crimes. Aliás, o álcool está presente em quase todos os crimes. 86% dos assaltos, dos furtos, mais de 70% dos estupros, a pessoa está alcoolizada. Violência doméstica, mais de 60%, e tantos outros casos. O álcool mata 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. 7 vezes mais. E a gente tem medo de, quando alguém está na festa, não, você não quer tomar um whiskyzinho, não. Aí a gente fica com medo de dizer que não, você não bebe. Por que não bebe? Não, porque eu sou espírita. Sou médium, então médium tem que preservar o seu aparelho, não é? Mediúnico. Não bebo. A pessoa não é. O álcool, inclusive, é a maior causa das reincidências, das recaídas da dependência química. A pessoa está limpa já há 1 ano, e aí vai para uma festa, reencontra aquelas más companhias, não é? E lá eles estão cheirando cocaína. Diz, olha fulano, dá uma cheirada aqui também. Aí eles, não rapaz, eu estou limpo, eu larguei isso. Ah, tu é muito careta. Toma então só uma cervejinha. Aí ele, uma cervejinha, né? Aí começa a tomar cervejinha. Toma cervejinha. E o álcool, ele age na censura, a pessoa fica mais permissível. O que é que acontece? Ele vai dizer, só uma carreirinha de cocaína não vai fazer mal não, né? Aí vai lá e cheira a cocaína. Aí volta ao vício. Então, é a maior causa de recaídas de dependência, é o álcool, que tem aí vendido em todos os locais. Propaganda na televisão. E a gente tem medo de dizer, não. Então vamos dizer que nós somos diferentes. Não, eu sou espírita. Não, eu sou. E a pessoa vai dizer, mas aquele cara lá é tão bacana. Não, é por que ele é? Ele é espírita. Olha aqui. Então a gente está divulgando o espiritismo. Porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então o exemplo do pai, não é? Não utilizar bebida em casa, não fumar, evitar, porque os filhos aprendem muito com os pais. Então, a gente sabe que para ser pacificador tem que ter essa coragem. Nazareno, você falou de tanto do medo, está lá no livro Nosso Lar. André Luiz, quando está sendo anunciada a Segunda Grande Guerra Mundial, os espíritos falam, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudar essa matéria. A gente viu que o medo provoca o egoísmo, provoca o orgulho, provoca a inveja. O egoísmo e o orgulho já são os pais de muitos vícios, né? Então o medo provoca quase tudo isso. Então é a predominância da natureza animal. É como Jesus nos falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí o Chico dizia, Emmanuel vai reencarnar. Aliás, dizem que já reencarnou, não é? E eu quero ver se ele vai dar conta dele fazer tudo que ele fala quando ele estiver aqui na Terra, porque está encarnado, é complicado mesmo, os instintos, não é? Vocês são muito melhores do que vocês são atualmente, viu pessoal? Vocês são espíritos muito bons, mas é porque está preso na carne, não é fácil, tem os instintos, tem os apelos, os condicionamentos do mundo, né? Mas vocês lá em Nosso Lar, eu não sei como é o nome da colônia espiritual que tem aqui por cima, aqui de Carmo do Rio Claro, né? Deve ser uma colônia muito bonita. Lá no Ceará, a colônia espiritual, para vocês identificarem, se tiver um bocado de rede, é colônia espiritual de cearense, tá? Aqui eu quero ir, tem que ter rede, castanha de caju, água de coco, essas coisas. Se possível, tiver lá uma espiritual. A de vocês vai ter queijinho. Vai ter um queijinho de Minas, né? Se tiver uma colônia cheia de queijinho, já sabe. Então vejam, Nazareno, você falou aí tanto do medo. Eu já estou até com síndrome do pânico. Qual o melhor remédio para o medo, pessoal? Qual o melhor remédio para o medo? Enfrentar ajuda, mas não resolve. A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes. Então, com a fé, realmente, a gente acreditar que tudo está programado, que Jesus está no leme da barca, não é como ele nos fala. Ele estava lá deitado, dormindo. A tempestade, os ventos se levantam. E aí os apóstolos vão acordá-lo e dizem, mestre, salva-nos, porque vamos perecer. Ele desperta e diz, por que temeis? Não estou eu convosco, ó homens de pouca fé. E repreende a tempestade, os ventos e as ondas cessam sob o seu comando. Então Jesus é conosco. Por que a gente tem que ter medo, pessoal? Não tem que ter medo de nada não. Não está tudo programado, a gente não programou. Tudo que vai acontecer conosco, ou até o mal que nos acontece é para o nosso bem. Então não tem que ter medo.
Mas aí para enfrentar esse medo é a coragem, ela vem da fé. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ensina-nos Allan Kardec. Então a gente tem essa fé raciocinada, fé robusta. Nazareno, eu entendi tudo isso, eu quero ter mais coragem, quero ter mais fé, porque eu sei que aí eu vou ser mais caridoso, vou confiar mais na providência divina, vou ser menos ciumento, menos orgulhoso, menos egoísta, menos maledicente, menos invejoso, eu quero, mas o meu problema é a minha fé que é pequena. Como é que eu faço para fortalecer a fé? Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente saber conhecer as leis que regem o universo, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, não é? Que está tudo na doutrina espírita. A importância do conhecimento e do autoconhecimento. Qual o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e resistir aos maus arrastamentos? Um filósofo da vossa antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento. Perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual, para a influência negativa dos maus espíritos? Ele disse: o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. Daí a importância, né? Qual é o horário lá no Allan Kardec do estudo? O dia e o horário, Paulo? Nós temos as quintas-feiras. Quinta-feira, gratuito estudo sistematizado da doutrina espírita, com apostilas que nos pegam os melhores livros, não é? Tem tanto livro atrapalhadinho aí no movimento espírita, tanto espírito enganado, tanto médium, não é? Fascinado. A gente lá tem uma coletânea dos melhores livros, os livros mais consagrados, para a gente, né, ter uma síntese, um resumo e estudar as obras, sobretudo de Allan Kardec. Porque o médium ali, ele vai estar protegido. Então, para sermos pacificadores, vamos ter que ter esse estudo que fortalece a fé, que é a mãe de muitas virtudes, que vai nos dar coragem, que vamos então ser pacificadores, vamos ser missionários aqui na terra, vamos levar a bandeira da doutrina espírita, divulgando, fazendo eventos, realizando encontros, promovendo o estudo e o esclarecimento das pessoas. É assim que deve ser, não é? Jesus nos convida: vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam vossas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus. Não é para glorificar a gente não, mas a Deus. Então Jesus nos fala do bom ânimo, de não ter medo, de ter coragem. Não temais, pequeno rebanho, porque é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me confiou se perca. Então nem os suicidas estão condenados, não, estão todos sob o amparo do Senhor. E Maria de Nazaré ensina o livro Memória de um Suicida. É o espírito que está dedicado especialmente a cuidar dos nossos irmãos que desencarnaram pelo suicídio. Então Deus nunca nos abandona. E por fim, bem-aventurados os misericordiosos. Nós falamos então da importância da caridade. Foi a única coisa que Jesus pediu, não é? Ele não pediu para virar santo. Não pediu para virar santo. Não pediu para virar médium, para ser palestrante. Não, ele não pediu isso não. Aliás, ele fala que muitos virão e baterão na sua porta dizendo: Senhor, deixa-nos entrar, porque nós profetizamos em teu nome. Ou seja, éramos médios, psicofonia, psicografias. Senhor, deixa-nos entrar. Nós expulsávamos demônios em teu nome, éramos dialogadores, doutrinadores na reunião de desobsessão. Senhor, nós curávamos enfermos em teu nome, deixa-nos entrar. Era médium de efeitos físicos. O que é que ele fala? Afastai-vos de mim, não vos conheço, todos vós que praticais a iniquidade. Iniquidade significa injustiça, e a injustiça é a falta da caridade. Então não é tão importante essas coisas. É importante trabalhar? É muito importante, mas é mais importante o porquê a gente faz as coisas. Mas o orgulho impede a gente de enxergar o que nós estamos fazendo. Então nós precisamos fazer o autoconhecimento, né? André Luiz Peixinho fez uma pesquisa com 40 voluntários que trabalhavam no bem. Ele perguntou: por que vocês fazem caridade? Dos 40, 25 disseram: olha, Peixinho, nós vamos ser sinceros, nós fazemos caridade mesmo, é com medo de ir para o umbral.
Os outros 15, 14 confessaram que, além dos vários motivos que a gente sabe, disseram: não, Peixinho, nós estamos fazendo caridade mesmo, é para ganhar bônus hora, para chegar no mundo espiritual lá com créditos, né? Segundo o livro Nosso Lar, naquela colônia tem esse método. E um deles, o mais jovem, diz: não, Peixinho, eu faço caridade mesmo, é porque eu adoro sair com meus amigos à noite, e no barzinho eu contar: olha, você não sabe onde é que eu fui hoje. Subimos na favela tal, no morro tal, né? Ajudamos isso, fizemos aquilo, pintamos e bordando, para provar que a sua religião era superior, supostamente, do que as outras, para contar vantagem. Então, dos 40 trabalhadores no bem, nenhum estava fazendo caridade pelo seu móvel principal, que deveria ser a abnegação, o amor ao próximo, o amor a Deus. Nazareno, então, quer dizer que a gente deve parar de fazer trabalho social? Não, devemos sim. Emmanuel nos diz que nós deveríamos fazer tudo por amor, mas enquanto não aprendemos a fazer por amor, que façamos por dever, porque é nosso dever fazer a caridade. Então a gente tem o dever de ajudar, não é? E a caridade é nossa redenção. Então, quando a gente vai falar de perdão, a gente sabe que o perdão é essa transformação, essa faculdade de ser misericordioso. E Jesus foi muito enfático na questão do perdão, né? Eu tenho uma palestra só sobre perdão, de 1h20 de duração. Mas então a gente vai focar só o mais importante aqui. A gente viu que é importante perdoar. Então, nós sabemos que na terra existem espíritos bons e maus juntos, não tem? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite as galinhas junto das raposas, os lobos junto das ovelhas? Não era mais fácil colocar os maus num planeta e os bons em outro planeta, e aí não teria problema? Era, não é? E é isso que vai acontecer, meus amigos. Que está acontecendo, aliás. A separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. Então, na verdade, os maus são apenas instrumentos para a nossa elevação. São os nossos aplicadores de prova, eles são os nossos que estão fazendo a prova, e a gente está respondendo lá os quesitos que eles estão nos trazendo. Então, se estava programado passar por aquela prova, e o outro fez, ele foi apenas instrumento. Se não fosse ele, ia ser outro, ou outra. Então, a gente compreender que nada é por acaso, que tudo o que nos acontece é para o nosso bem, e quem agride não é feliz. E Jesus foi muito enfático na questão do perdão. É a matéria que ele foi mais exigente, foi na questão do perdão. Se vocês pegarem o Evangelho, o Espírito Samuel Lucas diz: Nazareno, olha, nesse ponto aqui você tem que ser muito enfático. Jesus falou várias vezes da importância do perdão. E ele nos contou a parábola do credor incompassivo, dizendo que o nosso Pai é semelhante a um rei que tinha muitos servos e que mandou prestar contas daqueles servos. E havia um deles que ele devia 10.000 talentos, uma fortuna, milhões de reais. E aí o servo vem, se ajoelha diante dele: Senhor, apieda-te de mim, tem de paciência, e eu te pagarei toda a dívida. E o rei, que era muito generoso, perdoa integralmente toda a dívida. Mas o mesmo servo que havia sido perdoado, quando ele está a caminho de casa, ele encontra um subservo dele, que lhe devia apenas 100 denários, 100 dinheiros. Ele pega-o pelo pescoço e diz: paga-me o que deves. O outro, do mesmo modo que ele houvera feito, se ajoelha e diz: Senhor, tende paciência, apieda-te de mim e te pagarei toda a dívida. Mas ele manda prendê-lo e a sua família até que o débito fosse pago. Os outros servos, vendo o que acontecera, vão dizer para o rei, que manda chamar aquele servo e diz: servo mau, eu te perdoei de uma dívida tão grande, porque não foste tu capaz de perdoar o teu irmão, que te devia tão pouco. E manda-o entregá-lo aos torturadores. Assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes do fundo do vosso coração o irmão que peque contra vós. Então olha como Jesus é firme conosco. Então ele fala: perdoai para que Deus vos perdoe, porque se não perdoardes os homens, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Coloca na oração dominical, a única prece que ele nos ensinou: Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, do mesmo modo que perdoamos os nossos ofensores. E há quem traduza, Severino Celestino diz, do hebraico seria: perdoa as nossas culpas, depois de nós perdoarmos as culpas dos nossos
ofensores. Depois. Então veja que coisa interessante, né? A importância do perdão. O perdão então é obrigação nossa, é caridade, fora da caridade não há salvação, e é talvez a mais importante nossa aqui. Mas o orgulho, né? Que esse amor próprio, não, o que é que vão falar de mim, não sei o quê. Ora, se fizeram isso com o ramo verde, que não farão com o galho seco, que somos nós, meus amigos? Para que serve galho seco? Para ser lançado no fogo. Então a gente tem essa consciência que somos espíritos imperfeitos, daí porque brigamos muito, não é? E temos muitos compromissos e a dívida será paga, como Jesus nos falou. Apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, este entregue ao ministro da justiça, este não te coloque na prisão, porque eu vos digo em verdade que dali não saireis enquanto não houverdes pago até o último ceitil, até o último centavo. Então nós precisamos e devemos perdoar, é nossa obrigação perdoar, sempre. 70 vezes, 7 vezes é um simbolismo, é muito, sempre, infinitas vezes. E na hora que a gente perdoa, a gente diz: Senhor, perdoei meu irmão, então já estou habilitado a receber o teu perdão. Então, bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia do Senhor. Vamos então encerrar com uma poesia e um videozinho que a gente vai colocar no final. Como é que está a bateria aí, Daniel? Está bem? O espírito José Silvério Horta, através de Chico Xavier, psicografou a mensagem: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de tanta iniquidade, de tanta dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a tua e ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, e que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz.